Olá, sejam bem-vindos ao nosso videocast Papo Educom. Me chamo Aline Iglesias e vou estar conduzindo a entrevista de hoje. Na câmera temos o André Portela e no áudio a Marina Perrenot. O episódio de hoje é sobre jogos e educação, e para isso nós vamos conversar com dois convidados, dois criadores de jogos brasileiros, Fabiano Onça e Guilherme Cianfrani. Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos. Tudo bem. Para a gente começar a conversa de hoje, eu queria saber um pouco da história de vocês no mundo dos jogos. Como que vocês começaram? Há quanto tempo vocês estão trabalhando com isso? Se vocês quiserem falar um pouco sobre os jogos que vocês já produziram. Acho que eu, Fábio. Por favor, é mais antigo aqui no ramo. Não, pode começar, Fabiano. Alguém vai ter que começar. Ele começa. Vai. Tá, então eu comecei mais no trabalho mesmo no começo da década passada, né? Nos anos 2000 e pouco, eu comecei a ter mais contato com esses jogos modernos, né? Lembro de me interessar muito pelo Porto Rico, quando eu descobri, falei, nossa, que mecânica, não sabia que essas coisas eram feitas, né? Daí comecei a me interessar bastante. Eu já trabalhava numa área de exatos, né? Com econometria, enfim, com modelos econométricos, enfim, sempre gostei muito de história, cultura. E daí eu comecei a ter interesse de imaginar jogos, assim, dentro do cenário brasileiro, a ver com história brasileira, cultura brasileira e tudo mais. Então, aí me despertou o interesse de começar a criar, né? No começo era mais pegando mecânica já pronta, só tentar trocar o tema e tudo mais. Só que daí você começa a ficar mais perfeccionista, você, não, mas não adianta só trocar o tema, porque aqui no encaixe, na hora que você vê, você está fazendo uma outra coisa que já não tem muita referência, só tem a ideia inicial daquela mecânica e você já vê que você está fazendo alguma outra coisa, né? Então, daí eu comecei a pensar em criar no início dos anos 10. O primeiro jogo que eu lancei chama Brasil, um País de Tolos, que é uma sátira à sociedade brasileira. Então, no jogo, cada jogador tem várias cartas de personagens brasileiros e uma frase deles que ficou famosa na história. E o poder da carta tem muito a ver com a frase que a pessoa disse, né? E é um jogo mais simples também, é um jogo rápido de jogar e tal, né? Infelizmente, esse eu não tenho mais para vender, porque foi independente, fiz 350 cópias, né? Por sorte, eu só vi um para mim. Eu quase não tenho. Mas por incrível que pareça, às vezes a gente não ficar esperto, perde isso. Quase virou casa de ferreiro e espeto de pau mesmo. Depois eu fiz em 2014 a Conta da Copa é Nossa, que está aí mostrando. Esse já é uma crítica a como foi feito os grandes eventos, né, no Brasil, né? Tanto que tem o Elefante Branco, que são os estádios, né, que depois ficaram... Então, nesse jogador, cada jogador é uma empreiteira e conta com o favor de políticos e celebridades para desenvolver mais obras da Copa do Mundo, né? Daí eu fiz um jogo também, mas daí foi um jogo interno, o pessoal da Secretaria-Geral da Presidência, na época do governo Dilma, que chamava Data Hacker. Eu fiz com um amigo, que era para ensinar o pessoal, eles iam levar oficinas e o mundo, como funciona de dados abertos, de compartilhação de dados, né, compartilhamento de dados, que é um mundo ainda bem... mas que as pessoas que não são necessariamente do meio conhecem bem. Então, eles quiseram fazer um jogo para facilitar, mostrar esse mundo para o pessoal que não era desse mundo, né? Desse universo dos dados abertos. Eu tive uma pequena pausa, daí eu voltei com o pessoal da Autonomia Literária, né? Que eu sou muito amigo do pessoal da editora. Eles começaram querendo fazer uma linha de jogos, né? O primeiro que a gente fez foi adaptar esse jogo Capital, que é um jogo francês, tá? Causou furor na esquerda esse jogo aí, hein? Que daí eu adaptei para o cenário brasileiro, né? Foi um jogo que o pessoal da Autonomia Literária fez junto com o pessoal da Boitempo, tá? Acho que esse foi lançado há 3 anos atrás, 2 e pouco, né? Daí, no ano passado, eu lancei no Natal Polarizando, que daí também, que daí é um jogo para retratar o cenário atual de debate político no Brasil, né? Onde cada jogador representa uma narrativa em disputa, né? na política brasileira, né? E agora a gente está com projetos para pensar depois para o futuro. A ideia é trazer no final do ano um jogo de fora que é sobre a autonomia zapatista, que é um jogo cooperativo, já que vai fazer 30 anos do Levante Zapatista. Eu quero fazer já para o ano que vem, que são 60 anos do golpe militar, um jogo sobre a ditadura militar no Brasil, né? Então a ideia é que a gente mantenha essa linha de jogos culturais, políticos, né? E às vezes bastante também referente à realidade brasileira também. Que legal. Muito legal. Sim.
E os seus jogos, Guilherme, a gente consegue adquirir, a gente consegue comprar? Onde a gente consegue te contatar, arrumar Sim. esses jogos? Todos os jogos eles estão à venda no site da Autonomia Literária, tá? Então pode procurar eles no Instagram, na internet. E também tem loja de jogos, em algumas livrarias, né? Mas eu acho que o pessoal da Autonomia sempre faz alguns combos, assim, então sempre vale a pena entrar lá. Às vezes tem compra dois de uma vez e consegue pagar mais barato e tal. Então acho que... E até porque o site deles, vendendo para eles direto, né? Enfim, acho que dá mais força pro pessoal da editora, então no site da Autonomia Literária dá para encontrar os jogos. Infelizmente, só não tenho mais, que nem eu falei, o Brasil é um país de tolos, que realmente esgotou, né? Teria que fazer uma outra edição, mas os outros, Capital, A Conta da Copa é Nossa, o Polarizando, estão à venda lá. Muito legal. E você, Fabiano? Bom, eu já venho há algum tempinho aí, né, caminhando, né, por essa estrada, né? Eu comecei a fazer jogos, na verdade, sempre gostei muito de jogar, de fazer jogos, enchi os coitados dos meus parentes no Natal, né, coitado deles. Então eu vinha sempre com um jogo novo, né, para meus tios. E, enfim, aí... Mas na minha época, assim, ainda nós não tínhamos experimentado um pouco essa revolução dos jogos alemães, né? Nós fomos pegar esse daí, assim, eu fui pegar isso na faculdade, né? Eu sou um filho da ECA, fiz jornalismo lá, e embora eu seja um defensor da universidade pública, eu vou confessar para vocês que eu passei uma boa parte aqui do tempo jogando. Gostava de jogar, jogava RPG, feito um maníaco, né? Foi a época que o RPG chegou no Brasil. Aí a hora que eu tava me curando desse vício, chegou o Magic, Aí já era. Enfim, E aí a hora que eu falei, bom, agora não tem mais o que me viciar, e chegam jogos alemães, né? E aí você fala, bom, então tá, né? E assim, então eu acabei sempre tive ligado a esse meio, né? Tanto que quando eu saí da faculdade fui trabalhar com jogos, né? Então montei o site de games do Terra com um amigo, enfim, depois o site, montando um servidor de jogo, enfim, sempre ligado com essa área. E aí, em algum momento, comecei a fazer jogos para Toyster, para Grow, para Estrela, né? Que precisavam de criadores. Enfim, foi uma primeira experiência, né? E aí, de lá, eu queria, né, continuar a fazer esse tipo de coisa. E na verdade, assim, o que me deu um grande impulso, né? A gente começou a fazer jogos para empresas, né? Porque é uma maneira de fazer um jogo corporativo, né? Você quer passar um conceito. Mas o que me deu um impulso mesmo foi quando eu participei de um concurso, que é um concurso muito famoso lá na Europa, que é o concurso de criadores de jogos de sociedade. E eles são universalistas, né? Eles têm esse defeito, assim. Eles falam, qualquer um pode mandar. Então tá bom, vamos mandar. E aí, para minha surpresa, fomos indo, e a gente ganhou. E aí, quando a gente ganhou o concurso, me acendeu a lampadinha. Falei, peraí, dá pra tentar viver disso e tal. E aí foi que eu comecei realmente a trabalhar para as empresas, né, de uma maneira geral. E desde então, né, participei outras vezes desse concurso, venci esse concurso uma segunda vez, para mim foi importante. E as coisas vão indo, né, agências de publicidade, essas coisas tudo vão chamando a gente, né, porque o jogo ele ainda é um mecanismo assim, muito pouco... ele exerce um fascínio, mas ao mesmo tempo poucas pessoas dominam essa arte, né? Então, e eu acho que, enfim... Sigo nessa vida já há um bom tempo, trabalhando para ONGs, trabalhando para agências, trabalhando para... Enfim, quem queira transmitir um conceito através de um jogo, né? Muito legal, muito interessante. E os seus últimos jogos, as suas últimas produções, você quer falar um pouquinho sobre elas? Olha, são produções mais corporativas, tá? Eu posso falar de um jogo que eu gosto muito, que é o Celsius, né? Que eu fiz lá em parceria com o pessoal da GV. Eles têm uma necessidade, né, de trabalhar... No caso, eles são de uma área mais ecológica, né? Assim, eles têm essa necessidade de trabalhar essa questão de sustentabilidade, eles precisavam de um jogo para trabalhar a economia de carbono. E então eu desenvolvi esse jogo com eles. É um jogo que eu gosto muito, porque ele trabalha justamente com esse dilema, né? As pessoas, elas têm as suas necessidades egoísticas ali, né? Vamos dizer, serem as empresas que mais geram valor, mas ao mesmo tempo elas têm uma coisa que as obriga a jogar em conjunto, que é o clima, né? Então, assim, tipo, se elas não conseguirem resolver o problema do carbono, você basicamente tem um termômetro que vai subindo e explode, né? E aí ninguém ganha, todo mundo perde. E isso dá uma bugada, assim, muito, muito grande nas pessoas que vão jogar, né? Porque, principalmente quando você estava falando de pessoas que trabalham no meio empresarial, elas são muito setadas para vencer a qualquer custo ali, né? Tipo, vamos fazer o nosso e tal. E a hora que elas têm que cooperar...
A medida da cooperação não é uma coisa tão simples, né? A gente vê pelos próprios jogos cooperativos que às vezes eles são piores de se alcançar o consenso é uma arte, né? É difícil, né? Então, esse é um jogo, por exemplo, que eu gosto muito, assim, né? Mas tem vários outros aí que são mas tudo corporativo mesmo, assim, né? Muito bom. Então, para começar a dar um andamento na nossa conversa na interface entre jogos e educação, queria que vocês me falassem um pouco sobre qual é a percepção de vocês do que é um jogo educativo e o que é um jogo de entretenimento. Qual é ou quais são as principais diferenças entre um tipo de jogo e o outro? Olha, enfim, eu não sei se eu sou tão especialista nessa parte e tudo mais. Eu assumo que eu não gosto muito dessa ideia do jogo educativo, assim, porque às vezes parece que a questão do jogo fica em segundo plano, né? E que você coloca o conceito de lá e o jogo é só alguma... Eu acho que quando um jogo é bom, você faz uma boa mecânica e tal, ele vai ser educativo se você, né? Eu fico imaginando, sei lá, uma grande obra de arte, por exemplo, Machado de Assis, não querendo comparar design com... Mas ele escrevendo um Dom Casmurro e falando, vai ser usado nas escolas e tal. Não é isso, né? Ele faz uma grande obra e como a obra é boa, também pode ser usada como modelo educacional, né? Eu acho que... Mas eu acredito que existam jogos mais... que o pessoal coloca a questão de educação a priori, né? Acho que daí eu entendo isso, mas acho que também não pode abrir mão da qualidade da mecânica do jogo, entende? Então, eu acho que dá para ser um intermeio sem necessariamente ter uma diferença entre o entretenimento e o educativo, né? Pelo menos é a minha visão nisso do... Mas eu também não sei, eu não sou uma pessoa que cria jogos só para o modelo educacional, enfim. Mas muitos do que eu vi, já vi jogos muito bons, mas também já vi jogos que você vê que a mecânica não é necessariamente tão trabalhada, é feita só alguma coisinha só para... Né? Engana. Você vê até que tem bastante coisa Engana do que eu tema, gosto, exato. né? Então, eu acho que, na minha visão, acho que um bom jogo de entretenimento, claro, às vezes ele pode ter um tema específico, alguma coisa que não seja realmente da área de educação. Mas se você pegar de vários jogos de entretenimento, ainda mais você pegar com... Tem vários jogos que dão para ser usados no sistema de educação, né? Tem vários jogos históricos, vários jogos sobre cultura, enfim... Desde, sei lá, Dominant Species, que dá para você falar da evolução das espécies. Tem vários jogos sobre Egito Antigo, Roma Antiga, bem elaborados, que você consegue fazer uma certa verossemelhança entre o que ocorreu na história e como que o jogo retrata, entende? Então, eu gosto de ver eles juntos, né? Eu acho até para a educação, acho que ser forte, o entretenimento tem que ser interessante também, né? Enfim. Mas eu falei, não é a minha especialidade, né? Enfim, não... Não, mas eu acho que você está certo, cara. Assim, eu acho que o grande problema de jogos que se propõem a ser educativos é que, no fundo, eles são vítimas tem uma armadilha aí, eu acho, sabe? E a armadilha qual que é? Você tem um conceito que você quer passar e você quer demonstrar que esse conceito é o certo. E aí, nesse momento, e o jogo, para mim, ele conflita um pouco com isso, porque o jogo, para mim, um bom jogo, ele se centra muito na questão da escolha, né? O próprio Sid Meier aí do Civilization, né? O jogo é uma sucessão de escolhas interessantes, né? De escolhas relevantes. Então, você tem que, no fundo, pensar um jogo onde as pessoas possam errar, né? Quer dizer assim, ou que possam não ir para o lado que você quer que elas vão, né? Vamos dizer, no seu conceito educacional. Quer dizer, então, eu acho que nesse sentido é interessante, sabe? E aí que eu acho que é uma arte que demanda sutileza, que demanda... Não é uma coisa assim, se você for de uma maneira muito tosca, né, querendo evangelizar, vamos dizer assim, de certo modo, você vai roubar aquilo que o jogo tem de melhor, que é exatamente essa capacidade da gente de poder ponderar, de poder escolher e de poder errar, né, vamos dizer. O erro é tão benéfico quanto o acerto, sabe? Então eu vejo a coisa mais ou menos por aí, assim, tipo... E em relação, nesse sentido também, em relação a jogos que são de entretenimento, né, quer dizer, que não tem uma necessidade primeira de educar ou de transmitir um conceito, eu acho que também vale mais ou menos a mesma regra, assim, né? O que manda mesmo é uma mecânica agradável, boa, interessante e tal, entendeu? Então vejo por aí. Muito bem. E olhando um pouco para os jogos de vocês, você que fez o Polarizando, com um jogo que fala muito sobre a política do Brasil, você que fez um jogo sobre sustentabilidade, que é um assunto que está muito em pauta nos colégios de hoje em dia, vocês acham que os jogos de vocês têm um caráter educativo? E se sim, é proposital? Ou só aconteceu?
Olha, eu acho que tem caráter educativo até pela escolha de linha que eu gosto de fazer jogos, né? Como eu gosto de jogos sobre cultura, sobre política, sobre história, acaba tendo um caráter educacional, né? É, Assumo que é completamente consequência. O meu interesse é criar um jogo que eu acho bacana de jogar. E até um pouco egoísta que eu goste de jogar, que eu acho legal jogar. Tem que gostar do seu próprio jogo. E eu acho que o educacional, que nem eu falei, quando você faz alguma coisa que você acha boa de qualidade, o educacional vai conseguir estar embutido. Mas assumo que acaba sendo consequência, não é meu foco. Mas muitas das pessoas que sempre falam, olha, dá para jogar o seu jogo, dá para botar em escola. Eu falei, não, eu faço isso também, eu faço oficinas em SESCs, em escolas e tudo mais, né? É legal que também o pessoal que não está acostumado com o jogo vê o polarizando e tal, nossa, mas acho que o jogo é só um joguinho, meio bobinho, daí joga, nossa, mas é denso, né? Dá para fazer essa leitura e essa leitura. Eu falei, claro, né? Isso foi proposital, eu quis fazer um jogo que né? Abrangesse de uma maneira mais complexa de como que é a política brasileira e tudo mais, enfim. O Capital eu sei que foi comprado por muitos professores, porque o Capital é um jogo mais simples de jogar, então até para os alunos é mais fácil de aprender, já colocar em sala de aula, né? Mas assumo que o educacional é consequência, para mim, do bom jogo. Mas eu acho que os meus tendem a ser educacionais porque os temas que eu acabo abordando são temas que são abordados em escolas, enfim. Uhum. E não deixam de ser jogos de entretenimento também. Também, não principalmente. Uhum, sim. E os Celsius? É que ele tá falando aqui, eu fiquei pensando aqui na galera do Escola Sem Partido, assim. Educando eles pro não iam comunismo, gostar né? muito, não. Não, mas eu acho que assim, não tem jeito, né? Acho que quando a gente está trabalhando com jogos né, e com certas posições, a gente tem que declarar quais são as nossas posições, assim, tipo, né? Eu acho ruim quando as pessoas ficam, né, com uma agenda oculta, né? O Celso, por exemplo, eu tenho uma questão interessante com esse jogo em relação à educação, né? E como é que a gente pode trabalhar isso, que é a regra final do jogo. Porque, assim, o Celsius, ele é um jogo competitivo e cooperativo, né, ao mesmo tempo, né? Ele tem essa competição, você quer chegar em primeiro, mas ao mesmo tempo você tem que ajudar a salvar o planeta e cada um tem que pôr dinheiro e aí a coisa fica difícil e tal. Mas o que acontece? Tem uma estratégia que é o seguinte, tem pessoas ali que falam assim, beleza, eu vou dar uma de morto, não vou ajudar a salvar o planeta, mas eu vou mandar pau na minha parte de gerar valor para minha empresa. É uma estratégia. Ou seja, mundo real, né? Mundo real, né? Tipo, ou vai fazendo aí que daqui a pouco eu tô chegando. Então, aquela coisa assim. E aí a gente pensou muito na hora do design se a gente deveria ou não colocar uma regra que coibisse ou que punisse esse tipo de comportamento. Foi uma discussão bastante acalorada, tá? Na época eu trabalhava com meu pai trabalhou muitos anos comigo. E a gente pensava assim, se deveria ou se não deveria colocar isso. Uma coisa que tirou nossas noites aí de sono. Mas aí no final a gente optou por não colocar uma regra. E por que a gente optou por isso? Porque quando você considera uma questão do jogo, existe para nós, assim, né, tem muitos conceitos aí que vagam, mas tem um que a gente gosta de trabalhar, que é o conceito de jogo e metajogo. Jogo é o que está aqui dentro de um campo de regras, né? Mas metajogo é um jogo paralelo que ocorre entre os jogadores que estão numa mesa, né? Quer dizer, onde eles estão se avaliando como pessoas ali, tá todo mundo né? O exemplo clássico disso é uma pessoa que tem um namorado e uma namorada, né? Eles têm um jogo paralelo entre eles. Eles jogam assim, tipo, não te ataco, ou então eu só te ataco. Exato. Eles têm um joguinho deles, eles estão num metajogo deles. Tem jogos ali. bons pra acabar com o relacionamento também, né? Dependendo do jogo ali, meu filho, né? Você nem precisa voltar para casa, né? E aí nesse jogo a gente decidiu não pôr, para justamente fazer com que o mal-estar não ficasse dentro do jogo, mas sim no meta-jogo. Porque termina o jogo, as pessoas ficam olhando para os outros e fica todo mundo olhando pro cara. Tipo, pô, você foi um safado aí, sei lá. E a gente achou que isso, na verdade, faz parte dessa experiência de jogo, entende? Então, eu acho que quando a gente trabalha, por exemplo, com essa questão educativa, às vezes essa questão do erro, essa questão de deixar a coisa fluir como ela passa um pouco por isso, entende? Senão, se a gente botasse no jogo, ia ser aquela coisa que você está evangelizando, você não dá chance de escolha, né? E dessa maneira, não. Então, por exemplo, isso é um caso prático de como você pode trabalhar nessa linha, assim, né? Uhum. Sim.
E você, Fabiana, trouxe um comentário sobre o jogo do Guilherme, do que o Escola Sem Partido pensaria sobre isso. E existe um conceito aqui nos jogos que é a questão da reatância, né? De quando você apresenta um jogo e o público já não gosta, já não quer jogar por conta do tema. E aí vocês têm jogos com temas que podem cair nesse lugar. A política, a questão socioambiental, que pode ser considerada uma coisa chata ou uma coisa que não me agrada. Então, como é que vocês lidaram fazendo o jogo com essa questão de pensar, meu jogo talvez não seja bem recebido por essas pessoas que não querem pensar sobre política, não querem pensar sobre sustentabilidade? Olha, por exemplo, quando eu fiz o Polarizando, até falei com o Cauê, que é um dos editores da Autonomia, eu acho que ainda mais para o universo brasileiro, tem uma parte de criação de público também no nosso jogo, tá? Porque ele não é necessariamente o público de jogos que... viciado em jogos, que às vezes não liga para o tema, pode até gostar do jogo, mas vai mais pela mecânica do que por outra coisa. Mas também acho que a gente está pegando o pessoal que já é do mundo intelectual, que lê livros, tanto que é uma editora de livros e tudo mais, e que está começando a ser apresentada a que isso também pode ser colocado na questão de jogos, né? Então, eu acho que é uma formação, tem uma parte de formação de público também. Acho natural que algumas pessoas não gostam disso, mas é a mesma coisa, enfim. Então, joga outro jogo, enfim, não tem problema, né? Enfim, cada um joga o que quer, mas acho legal ter opção para quem quer, por exemplo. Que nem eu falei, quando eu sou designer, eu gosto de criar um jogo que eu gosto de jogar. Eu, se não fosse criador, ia querer que tivesse mais opções de jogos que abordem política brasileira. Isso foi um do lado porque eu também comecei a criar. Porque eu falei, fora do Brasil, em mercados que têm mais costume de jogar jogos, que nem a Alemanha ou os Estados Unidos... Tem até editores que a gente falou, a GMT é especializado em jogos densos, políticos ou históricos, né? Tem um jogo alemão, esqueci o nome, mas famoso, sobre disputa partidária deles também, enfim. Eu sei qual. Fugiu o nome também, ou seja, já fora do Brasil já tem essa parte. Uma coisa que eu me preocupo também, claro, se você olhar aí, dá para perceber que os meus jogos são autorais, né? Então tem muito do que eu penso e tem muito eu sou uma pessoa mais irônica, então tem muitos detalhes irônicos dentro do jogo, porque faz parte da minha personalidade. Mas eu também procuro fazer um jogo, que nem acho que um pouco que o Onso estava falando, nada panfletário, entende? Por mais que eu defenda aquele lado, eu não gosto que seja panfletário, né? Então, por exemplo, polarizando o trabalho criei como se fosse um trabalho jornalístico. Aquela ideia que a gente aprende no colegial da ideia do condor, ver por cima e retratar, entende? Mas, claro, vai ter as minhas ironias. Obviamente que se você pegar o deck bolsonarista e ver os poderes especiais dos personagens lá, você vai ver que eu tô tirando uma... Uma onda, tirando um sarro. Sim, mas não é nada... Por exemplo, não tem nada que eu invento, né? E não tem nenhuma difamação, ou seja, eu não estou inventando coisa lá. Mas, por exemplo, a Damares, o poder dela é Jesus na goiabeira, entende? O do Dallagnol é PowerPoint, mas é mais culpa deles do que minha, enfim, né? Sim. Eu só estou retratando, mas também tem crítica a personagem da esquerda que eu coloco, enfim. Então, o jogo não é isento. Preciso jogar esse jogo, cara. Eu tô babando. Eu joguei esse jogo, uma coisa que eu achei muito interessante é que eu achei que ia ter muito um juízo de valor, de moral, de uma crítica muito dura ao bolsonarismo, à direita, e eu senti que não, por mais que tenham as ironias, as piadas, ele parte do pressuposto de que todo mundo é igual. Então, todo mundo tem as mesmas chances. Você pode jogar tanto pela esquerda, quanto pela direita, quanto pelo lulismo e bolsonarismo. Isso eu achei muito legal. Sim. Ele coloca assim, na questão de jogar, claro, todos têm a mesma chance e também não tem essa coisa tão crítica a cada uma das narrativas. Mas, claro, por exemplo, a gente pega aqui a ação de assassinar, só o bolsonarismo pode. A de conciliar, só o lulismo. Então, alguma das críticas no início que foram, o jogo chama polarizando, então você está colocando os dois no mesmo peso. Eu falei, gente, vocês nem jogaram o jogo, não leram o manual, leram, sabe? Até porque não é só um eixo, né? Não é só esquerda e direita. O tabuleiro tem o eixo de subversão em ordem, ou seja, é muito mais elaborado o jogo, enfim, ele tem muito mais nuances, mas a ideia, que nem eu falei, eu queria que fosse um retrato jornalístico, então ele também não quis... E o termo estava muito em voga também, né? No ano passado, todo mundo, assim, toda a imprensa estava usando esse termo, polarizando. Exato, e tá mesmo, infelizmente, né? No lado ruim também, enfim. Mas tem, né, que... Mas é isso, a ideia do tema de uma maneira ampla, não de uma maneira, sei lá, do que uma
da mídia corporativa queria colocar o lulismo e o bolsonarismo como se fossem opostos iguais. E o próprio jogo não mostra isso, entende? Sim. Mas é a crítica das pessoas que não jogam ou que nunca... Enfim, mas é normal, enfim. Ainda mais com o Twitter, enfim. Eu vejo, assim, eu acho que o jogo... acho que é uma grande qualidade do jogo é que o jogo eu enxergo o jogo como um grande campo simbólico, sabe? E acho que talvez mais do que você necessariamente firmar sua posição, né? Claro que como game designer você inevitavelmente você tem escolhas, você tem uma visão de mundo e você transporta isso para sua criação, porque isso daqui é uma obra artística, como o Guilherme falou, é autoral mesmo, assim, tipo, o jeito dele fazer jogo é diferente do meu jeito de fazer jogo, diferente dos outros, cada um tem um estilo mesmo, assim, de jogo, né? Assim, mas eu acho que às vezes mais do que a gente necessariamente prender o cara para um determinado viés e tudo mais, é você lançar dentro daquele campo simbólico as ideias que estão em discussão naquele momento sobre o tema, sabe? E aí, nesse sentido, vai caber não tanto a nós, criadores, assim, determinar o que vai ser... É claro que a gente pode... Tem vários truques, né, matemáticos. Eu posso dizer que uma coisa vale 10, outra coisa vale 0 e, né, estou dizendo coisas com isso. Mas, para além disso, eu acho que o que eu acho de bonito no jogo é que o jogo ele faz com que as pessoas comecem a refletir e a conversar sobre o tema. Vou dar um exemplo concreto para vocês. Eu tive um jogo que foi pedido para mim por uma construtora. Qual era o problema que eles tinham? Eles chegavam com 60 mil homens num lugar como, por exemplo, Giral, e você imagina que são 60 mil homens presos durante 3, 4 meses naquele lugar. Eles começam a olhar para as comunidades do entorno e começam a prostituir todo mundo ali, porque eles têm dinheiro. Eles chegam para as meninas, entendeu? Menores, e falam, e ainda acham que estão ajudando. Na cabeça deles não estão fazendo nada de errado, estão ajudando aquela família, estão precisando de dinheiro. Então, por exemplo, esse é um problema delicado que foi proposto no jogo, né? Nesse jogo, por exemplo, eu fui trabalhar isso de uma maneira que foi a seguinte, eu falei, olha, criei um jogo machista. Por quê? Porque se eu criasse um jogo que fosse já assim, numa linha mais direitos iguais, tudo não ia colar. Então o jogo ele tinha que ter uma capa, como um vírus, né? Ele parece que é uma célula normal, ele tem que passar. E lá dentro do jogo a gente tem vários mecanismos, por exemplo, não monetizar as coisas, né? Por razões óbvias, né? Enfim, o jogo eles tinham que seduzir as meninas ali, oferecer coisas, né? Tipo um passeio, uma coisa. É uma estrutura machista, né? De pensamento, mas eles não podiam pegar nenhuma menina que fosse menor. Se fosse menor, ia pro Chilindró. Que eles adoravam quando alguém errava lá, ia pro Chilindró, né? Tipo, perdia tudo e tal, essas coisas. Punitivo e tal, mas enfim. Mas o que foi interessante disso? Quando a gente aplicava o jogo depois com os peões de obra, a gente era imediato, assim, tipo, terminava o jogo e eles já começavam a falar sobre o tema. E emergiam as histórias mais malucas e eles começavam a tecer as suas próprias considerações do que deveria ser, do que não deveria ser, qual o grau de punição. Então, quer dizer, quem fosse facilitar depois, já estava com a faca e o queijo na mão, entendeu? Assim, ele não precisa nem falar nada, ele só precisa pegar as falas e juntar e já era, entendeu? Então, eu acho que nesse sentido o jogo é interessante, sabe? Ele suscita a discussão, ele levanta, ele inspira, ele faz com que as pessoas fiquem aware, atentas sobre aquela questão. Até porque ele é protagonista no jogo, né? Exatamente. Essa é a grande questão do jogo, enfim. Sim. É um grande ponto, assim. Então a gente pode concordar que o jogo ele tem um potencial educativo muito grande. E a educação ela pode se dar em muitos ambientes, né? Tanto quanto na mesa, com nossos amigos, jogando, conversando, tanto quanto com uma mediação. Agora, falando especificamente nas escolas, muitas vezes eu vejo que existe uma certa dificuldade ainda dos jogos de tabuleiro entrarem dentro das escolas. O que é muito comum de se ver hoje em dia é a gamificação dentro das escolas. Então, você pega atividades e transforma em jogos, como, por exemplo, o Kahoot. O Kahoot é uma febre nas escolas hoje em dia, né? Que você transforma uma atividade de múltipla escolha num jogo. E isso acontece muito. Porém, os jogos de tabuleiro ainda têm uma dificuldade de entrar nas escolas. Por que vocês acham que isso acontece? Olha, não sei, acho que, enfim, não sei se é da questão de quem... das pessoas, dos consultores das escolas, como que funciona. Eu sei que, assim, fora do Brasil tem, acho que até escolas que só trabalham com jogos, né, como sistema educacional. Não sei nem se é bom ou não, mas estou falando que é com opção. Não sei também se tem mais o apelo da questão digital e robótica nessas mais desconstruídas, enfim, se
se acaba tendo um apelo maior se alguma atividade é digital do que não digital, né? Que é a questão do jogo de tabuleiro. Mas eu não sei direito, teria que saber mais os meandros da parte de educação mesmo, né? Eu, às vezes, consigo pontualmente. Já fiz algumas oficinas em escolas Waldorf e como é tudo que mais. funciona isso? A escola te contata para você ir lá aplicar Exato, uma oficina? Eu queria fazer mais coisas, ainda estou montando, mas eu também quero fazer de aulas extracurriculares e não necessariamente com meus jogos, mas jogos que têm a ver com o currículo escolar dos alunos, né? Então, sei lá, trabalhar Egito Antigo nesse bimestre, ou trabalhar alguma coisa específica no outro, né? E utilizando jogos mais para numa aula extracurricular, e também trabalhar com os professores também daquela matéria, para se na aula deles eles quiserem utilizar os jogos, né? Mas aí também é trabalho de formiguinha. Você consegue uma escola, outra, uma vez, enfim, né? Eu acho que, na verdade, tem muita... Acho que é um desconhecimento geral, né, também, assim, no Brasil. O Brasil ainda é um país, assim, que pouco teve acesso a esses chamados jogos modernos, né, vamos dizer, com os quais acho que a gente opera, né, vamos dizer, na criação, né, e é engraçado, né, os professores, muitas vezes, você encontra tantas pessoas que são super revolucionárias, assim, no sentido, assim, de pensar a educação como uma coisa, assim, muito bonita, assim, quanto também você tem, às vezes, professores que têm muita dificuldade, né, em operar fora desses limites mais tradicionais, né. O jogo, eu acho que ele tem uma questão que o Guilherme tinha levantado uma bola, agora um pouquinho, mas que é a questão do protagonismo, e que eu acho que essa questão do protagonismo, ela é interessante, porque ao mesmo tempo que, né, porque no jogo, efetivamente, para você poder jogar, né, jogar é uma ação, né, já diria, né, enfim, Jacques Henriot, todo esse povo aí, quer dizer, jogar ele demanda que você haja, né, não tem como, senão o jogo não progride. E nesse agir, quer dizer, você, obviamente, ainda que no campo simbólico, você opera com liberdade, e ainda sob regras e tudo mais. Mas isso já é um perigo para muita gente. Então, você bota uma pessoa para pensar, para escolher, para protagonizar, começa a protagonizar demais, aí já... Então eu vejo que tem esse problema também, entendeu? As pessoas têm muita dificuldade, não só nas escolas, mas também nas empresas e em outros lugares, de lidar com essa liberdade do outro. Não é tão simples assim, sabe? Porque as pessoas começam a pensar, né? Por que... Mas é que eu devia ser numa escola, né? Fazer as pessoas pensarem. Numa escola, mas assim, eu sou professor, né? E também, e para minha surpresa, assim, na minha vida, assim, eu já tive experiências difíceis, assim, com isso, assim. Você fala, meu Deus, estamos numa escola. Sim, Mas, enfim, né? Talvez tenha um pouco a ver com a cultura brasileira, ela não é muito de jogos de tabuleiro, né? Eu conheço poucas pessoas que me contam que jogavam muito quando eram crianças. Até porque o jogo de tabuleiros ele pode ser caro, às vezes não é uma coisa muito presente na cultura familiar das pessoas jogos, então a gente tem menos conhecimento. Vocês acham que tem uma produção boa, uma produção em qualidade e quantidade no Brasil de jogos? Mas de designers brasileiros ou de jogos no geral, que também trazem de fora? De jogos brasileiros. Olha, eu acho que agora tá começando não sei se chega a ser um boom, né? Pelo menos um boom de trazer os grandes nomes de jogos, e nem necessariamente os grandes, né, para o Brasil, né? Acho que, principalmente a Galápagos fez muito isso no início, né? Tanto que a Grow teve que correr atrás, por exemplo, ela trouxe colonizadores de Catan, Porto Rico, porque a Galápagos estava trazendo tudo. Se não fosse a Galápagos, eles iam continuar só fazendo o banco imobiliário, que eles iam adaptar de alguma outra coisa, enfim, ou fazer um novo cenário do War, enfim. Mas é verdade, depois que eles viram que tinham que se coçar, né? Tanto que a Galápagos foi vendida já, até vendida bem. E eu acho que tem alguns designers que já têm uma certa produção e estão começando a fazer designs brasileiros. Você pega o Marcos Macri, por exemplo, que tem a linha dele, que eu acho ele um bom designer. Não é a ver com jogos que eu gosto, mas é jogos mais infantis. Mas ele é muito competente nas mecânicas que ele faz, enfim. Já testei o jogo dele, acho interessante, enfim. O Guilherme Barreto, o Gustavo Barreto, desculpa, que está fazendo vários jogos para várias... Então, acho que está começando a ter os designs brasileiros. No começo era mais trazer jogo de fora, né? Que eram lançados fora para o mercado brasileiro, e agora também designs brasileiros começando a desenvolver, o que eu acho extremamente importante. Enfim, quanto mais eu acho melhor.
Eu acho que isso é muito importante mesmo. Acho que assim, é claro que nós estamos sempre à deriva aí, vamos dizer, de uma cultura que não é originária daqui, né? No sentido assim, ela se desenvolveu mais nos países centrais aí, né? Vamos dizer assim. Mas eu acho que tem uma coisa muito bonita, assim, tem uma frase que me inspira muito assim na minha vida, assim, um pensamento que é do Darcy Ribeiro, que foi putz, cara, foi uma potência esse cara, sabe? Para além dos índios, se você quiser só pegar o lado indigenista Faria 100 anos dele, ano passado, né? Pois é, Centenário Darcy, dele. porra, né? E ele tinha um pensamento que para mim sempre me orientou muito, assim, que é essa questão de, assim, ele reclamava que nós, na academia, ficávamos muito restritos a ficar incensando a sociologia francesa, a sociologia norte-americana, quer dizer, assim, a gente não tinha força para criar uma sociologia brasileira, né? No caso dele, ele estava falando em termos muito maiores do que os nossos humildes termos aqui. Mas eu acho que o raciocínio dele se aplica. O Darcy, ele trabalhou para uma sociologia brasileira. Né? Quer dizer, assim, e eu acho que a gente tem que trabalhar também para uma escola de jogos brasileira, com as características nossas, com as peculiaridades nossas, porque você vê que eles mesmos na Europa, eles têm isso. Os jogos alemães, por exemplo, são muito de logística, muita coisa. Os jogos franceses são mais malin, né? Aquela coisa assim mais blefe, eles gostam muito, né? Me corrija se estiver errado, tá, Guilherme? Mas assim, agora tem a nova escola italiana, que os caras estão mandando bala lá, e hoje talvez eles sejam o centro mais criativo da Europa nesse momento, entendeu? Quer dizer, então, e por que nós não? Os estadunidenses com jogos de guerra, que eles gostam muito de... Sim, a própria Inglaterra, né, que também tem uma vertente dela. Quer dizer, então por que nós não podemos ter uma vertente nossa, um jeito de criar nosso, né, que não seja simplesmente a gente ficar, assim, sabe, incensando, não que eles sejam piores do que nós, mas também não são melhores. Né? E eu acho que isso passa um pouco por esse pensamento também que a gente tem que ir desenvolvendo, entendeu? Sim, muito bem. Então, para a gente poder dar uma finalização para nossa conversa, queria propor aqui uma reflexão para nós pensarmos o que poderia ser feito, tanto pelos designers, né, recentes de jogos, tanto quanto pelos professores, para aproximar a educação formal da cultura de jogos e dessa potência dos jogos para auxiliar e educar. Eu acho que uma coisa importante que o Onze falou é que o pessoal começar a entender, acho que o que no fundo é um jogo de tabuleiro, entende? Eu acho, até lançando o jogo, queira ou não, tudo vira polêmico nesse mundo, enfim. Daí, as pessoas ainda têm um certo preconceito no sentido literal da palavra, né? Tem um conceito definido de uma coisa que não entende, né? Sobre jogos, por exemplo. Eu vi um pessoal reclamando, como assim tem a carta da Marielle e tem miliciano no mesmo jogo? Eu falei, cara, eu tô falando de polarização, né? Não tem... Mas é isso. Não, isso aí num joguinho. Ninguém fala para um cineasta que faz um filme que ele fez um filminho. Você fez um filme. Ninguém fala para um cara que escreveu um livro, você escreveu um livrinho. Mas você faz um jogo... Todo mundo gosta de falar que é joguinho. Você, né? Faz um joguinho. Não leva a sério. Professor Alva, não, você... Exato. Eu não sei se o universo dos quadrinhos era assim há 30 anos atrás, ou 20, mas já tem quadrinho que ganhou o prêmio Pulitzer, entendeu? Você pega o Mouse, é um baita de um quadrinho. Você pega aquela Persepolis, daquela iraniana lá, um baita de um quadrinho. Sabe, não é porque é feito o quadrinho que tem que ser. Claro, você pode fazer jogos que são mais bobinhos e tudo mais, mas os jogos dá para ser uma complexidade absurda. Aliás, se fosse estudar jogo tabuleiro, vai ver como ele é inseparável da geopolítica, né? Aquela Rand Corporation, que é uma das principais think tanks do governo americano, fez um chamado Hegemony, que foi feito como base para saber o plano de defesa americano desses últimos 10 anos. Se você quiser, dá para comprar esse jogo, enfim. Estão fazendo um jogo de tabuleiro como seria a invasão da China no Taiwan para poder fazer cenários, entende? Então, jogos há muito tempo né? O jogo chega nesse nível também. Cara, não perde tempo, meu. Puta merda. Né, então, então, eu acho que tem que... O pessoal que não é do universo do jogo tabuleiro, acho que se começasse a entender, jogasse mais o jogo, ia falar, olha, acho que os próprios educadores ou gente que coordena escolas e tudo mais, né, veriam um impacto. Então dá para desenvolver isso, pode chegar nesse nível de complexidade, de riqueza, né, destilar essa informação dessa forma, enfim. Então eu acho que ainda tem um pouco... Daí eu também não sei como que se faria para que todo esse pessoal que trabalha no ramo de educação conseguisse ter esse contato, né? Mas acho que falta ainda
conhecimento de quem não é da área de jogos, entender a profundidade que dá para chegar num jogo. Acho que se soubesse isso, ia ver essa ferramenta tão importante como escolher um livro para ler, um bom documentário para passar numa sala de aula, entende? Essa pergunta é uma pergunta muito interessante, sabe? Porque eu acho que, no fundo, ela vai tocar naquilo que seja talvez uma das questões mais difíceis para a gente trabalhar aqui na nossa civilização ocidental, como diria o Milo Fernandes, é uma boa ideia e tal. Mas que eu acho que é a questão do seguinte, né? Dentro desses últimos 400, 500 anos, né? Quer dizer, nós basicamente escolhemos na nossa vida a maneira pela qual nós vamos trabalhar, né? Se você pegar aí a questão aí do próprio Bauman, né? Ele fala isso sobre isso, né? A briga entre capitalismo e socialismo é uma briga em família para discutir a melhor maneira da gente trabalhar. Porque dentro desse plano, né, que se você for remeter mais para trás, nós vamos falar da ética protestante, o espírito do capitalismo e tudo mais, quer dizer, nós vamos chegar a um ponto em que, assim, qual é o espaço que o jogo exerceu dentro da vida contemporânea? O jogo, ele praticamente, se vocês forem olhar, o jogo ele foi, assim, posto de lado, né? O jogo, ele de uma maneira mais tradicional, ele é visto ou como uma coisa para crianças, ou como uma coisa para viciados, né? Não é à toa que, né, você é viciado em jogo, quer dizer, essa palavra ela já denota um pensamento por trás disso. Então, eu acho que o jogo foi muito apartado da vida cotidiana como um todo. As pessoas são muito suprimidas nas suas diversões, né? E tanto que as poucas diversões que tem, muitas vezes são até grosseiras, né? Assim, você pega aqueles quadros de Silvio Santos, aquela coisa assim que é grosseiro, né? Assim, tal. Então, eu acho que nós estamos num processo hoje de trazer novamente o jogo para um plano mais cotidiano, né? Para uma série de questões aí, políticas, sociais, ideológicas, enfim, XYZ, mas nós estamos num momento, eu acho, em que a gente está redescobrindo o jogo, né? Ou seja, redescobrindo um lado mais lúdico da vida, né? E eu acho que isso faz parte, entendeu? Quer dizer, então é natural que muitos professores tenham receio, que muitos professores encarem isso com um misto que é de temor e ao mesmo tempo um certo fascínio. É o que a gente vê também na imprensa, né? Como a imprensa trata o jogo, né? Ela tem, por um lado, né, esses caras são uns super nerds, mas por outro lado é o vício. A sociedade, acho que está redescobrindo o jogo. Eu acho que, nesse contexto, os jogos de tabuleiro, eles são uma dessas expressões, né? E eu acho que, no meu ponto de vista, uma expressão muito privilegiada de jogo. Por quê? Porque ela traz, de novo, um contexto humano, um contexto de proximidade física, né? Claro que a gente pode jogar online e tudo mais, mas você jogar um jogo de tabuleiro com seus amigos é uma experiência indescritível. Ela é muito legal, não tem quem não goste disso, porque isso nos aproxima como humanos, assim, sabe? Então, a minha provocação nesse sentido, principalmente para os professores, é para olharem essa ferramenta para além de uma ferramenta educacional, que também é incrível, mas como uma ferramenta de redescoberta do nosso humano mesmo. Acho que você fala correto mesmo, até porque o esporte já é usado muito isso em educação, de sociabilidade, saber jogar em conjunto e tudo mais. O jogo tabuleiro também, isso só que de uma maneira mais intelectual, não física, mas que tem a questão da sociabilidade completamente importante da mesma forma. Né? Sim. Exato. Gente, muito legal, muito obrigada pelo papo de hoje, pela presença de vocês. Foi um prazer enorme conhecer esse camarada aqui. Digo mesmo aqui em relação ao Onça. Falem pra gente onde a gente pode encontrar vocês, os contatos, as redes, que a gente possa conhecer mais o trabalho de vocês. Onde a gente pode encontrar? Assim, que eu falei, tem o site da Autonomia Literária para comprar os jogos, ver os jogos. E se alguém quiser me seguir no Instagram, que eu falo, às vezes eu faço cursos, abro curso de criação, enfim. Meu sobrenome, Cianfarani Guilherme, né? @Cianfarani Guilherme no Instagram. Enfim. Tá, beleza. Eu acho que a maneira mais fácil das pessoas me encontrarem é assim, Fabiano Onça, tem meu site, né? Tem o Instagram também, que eu ainda muito mais devagar no Instagram. Também sou low profile, não tem muito. Mas vocês já me acham lá no site, né? Tem também os trabalhos, enfim, as coisas todas. Tá bom, muito obrigada, gente. Foi um prazer. Imagina, Obrigado. Tem o Celso lá para ver?